Como é que funciona um processador hoje, turma? Processador que você tem aí no seu computador, no seu celular. Cara, ele funciona mais ou menos assim. Imagina que você tem um quebra-cabeça para ser montado, tá? Vamos falar um labirinto, tá? Você tem aqui um labirinto, correto? Tem um labirinto que você não sabe onde entra, não sabe onde vai. Tem um labirinto aqui. E você tem que sair daqui e chegar aqui, tá? Você tem que sair do ponto A pro ponto B. Então você tem lá um labirinto absurdo lá. Labirintaço. Não faço ideia onde vai, onde não vai, onde é, onde não foi. É um labirinto, concorda? Tá aqui um labirintaço, tá? O que o seu processador faz hoje para sair do ponto A pro ponto B? Ele vai por tentativas, correto? O computador quântico também, mas ele faz de forma diferente. Então, como é que ele vai na tentativa? Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai sair daqui e quer chegar aqui, concorda? Então, o seu computador ele vai calcular os passos. Então, ele vai fazer esse movimento aqui. Ele vai fazer esse movimento, chegou aqui, bateu. Ele volta. Então, a primeira tentativa deu errado. Ele vai para a segunda. Ele vai vir aqui, bateu. Terceira tentativa deu errado. Aí ele vai tentar mais aqui. Errado. Tentou aqui, errado. Ele vai tentando uma vez por uma tentativa por vez. Isso, obviamente, demora um absurdo para você ser feito. Por quê? Porque eu tenho, sei lá, 40 mil possibilidades para chegar no A pro B. Tem a possibilidade dele acertar de uma vez a primeira? Tem, mas chances são que ele vai tentar o mais próximo dessas 40 mil tentativas. E 40 mil tentativas demoram. O que o computador quântico faz? O processador quântico, ele tem um negócio chamado qubit, né? Qubit, eu acho que é assim que chama, né? E esse processador quântico, ele consegue fazer com que cada qubit desse consiga fazer tentativas ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Quando eu for tentar fazer com o computador quântico esse labirinto, né, resolver esse labirinto, não é que ele vai fazer uma, perdeu, aí ele vai fazer a segunda, perdeu. Não, ele vai fazer uma, duas, três ao mesmo tempo. Até que ele achou o melhor lugar. Então, no computador normal, que eu tinha que fazer 40 mil tentativas e eu demoraria, sei lá, um dia, no computador quântico eu vou fazer as mesmas 40 mil tentativas, só que eu vou demorar segundos. Milésimos de segundo, porque ele faz tudo ao mesmo tempo, porque os qubits têm essa possibilidade. O processador tem essas possibilidades. Qual que é o problema disso? Nós não temos tecnologia hoje para que isso aconteça, digamos assim, de forma doméstica. Então, por exemplo, nós temos alguns computadores profissionais que tem que funcionar sei lá, com refrigeração abaixo de zero, que funcionam durante minutos. Então, você já tem isso, mas são gigantescos computadores em centros de pesquisas, centros de governos que conseguem fazer. Isso ainda não chegou pra gente. É como se a gente estivesse falando lá no início do celular, lembra do StarTAC? É como se a gente estivesse falando, um dia vai ter o smartphone. Saca? É como se lá no StarTAC, sei lá, 30 anos atrás, 25 anos atrás, a gente fala, nós vamos ter um celular, cara, que você vai falar com todo mundo porra, vai ter internet e tu vai ter um computador aqui dentro. Cara, beleza, vamos ter. Só que isso vai demorar 30 anos pra chegar no que tá hoje. Sim, é muito mais complexo do que isso. Né? Um qubit ele pode ser 1 e 0 ao mesmo tempo, né? Exatamente. É muito mais complexo. Mas isso aqui é só lógica pra gente entender de forma leiga. Tá? Esse que é o lance. Então, um computador normal, um processadorzinho que você tem no seu computador, no seu celular, ele vai fazer 1 milhão de tentativas até achar. O computador quântico, ele vai fazer 1 milhão de tentativas no mesmo momento. Porque ele é muito mais forte, ele é muito mais parrudo. Então, isso, a época dos tijolões, exatamente. Então, o que acontece? Pra gente chegar hoje no que a gente tem no smartphone hoje, a gente teve que passar pelo tijolão. E só hoje a gente tem um smartphone. E, cara, daqui a pouco isso aqui, cara, o pessoal já tá fazendo óculos. Por exemplo, eu tava com o Giron lá, o irmão dele trabalha no Meta, né? Ele tem o óculos lá do Meta. Cara, ele tá usando o óculos e ele consegue gravar 1 minuto de alguma coisa. Cara, pra chegar nisso hoje, teve que passar por um monte de coisa. E assim, a baita de uma imagem, tá? O óculos do cara filma, porra, em 4K. Eu não sei se é 4K, mas, cara, uma gravação muito forte, muito boa. Só que pra chegar num óculos hoje, que você bota pra gravar e vai pegar as movimentações ali do teu dia a dia, cara, nós demoramos uma vida pra chegar lá. A computação quântica é a mesma coisa. E aí, por que o pessoal fala que que a computação quântica ela pode derrubar o Bitcoin? Porque imagina, hoje, para você para você descobrir um bloco, né? Então imagina que é o mesmo labirinto. Vamos imaginar o bloco sendo um labirinto, concorda?
O bloco é um labirinto. Só que é um labirinto matemático, né? No final tudo é matemático, mas é um labirinto matemático. O minerador, ele precisa descobrir um hash que caiba exato. Ele precisa descobrir uma senha, tá? Em termos bem leigos. Ele precisa descobrir uma determinada. Porque assim, ó, o bloco ele vem. Ele vem com uma senha que ninguém sabe. A gente sabe que tem uma senha, mas ninguém sabe qual que é a senha. E nós vamos ficar tentando descobrir essa senha, concorda? Aí o Felipe vai lá e bota a senha 1, 2, 3, 4. Não deu. Aí o Carioca vai e bota a senha 1, 2, 3, 4, 5. Não deu. Aí o Diego vai e bota 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não deu. Aí o Titi 107 coloca a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Também não deu. E nós vamos ter. E assim, um monte de gente fazendo isso ao mesmo tempo. Em algum momento, isso leva cerca de 10 minutos, tá? Na rede do Bitcoin. Nesse momento, 9,6 minutos. Em algum momento, alguém descobre uma senha. Opa, descobriu a senha, é a senha válida? Legal, abri o cadeado, peguei, esse bloco é meu. É assim que funciona, né? Então você tem as ASICs, as máquinas de mineração de Bitcoin específicas para mineração, que ficam ali tentando o tempo inteiro descobrir essa conta matemática complexa ao extremo. E quanto mais máquinas, mais complexa fica, porque tem um mecanismo no Bitcoin de ajuste da dificuldade, mas isso aí também é outro papo. Ou seja, quanto mais máquinas, mais difícil fica para minerar, quanto menos máquinas, fica mais fácil para minerar. Beleza. No caso da computação quântica, se a gente tiver um processador quântico, ele não vai demorar 10 minutos para achar um bloco. Ele vai demorar milissegundos para achar um bloco. Por quê? Porque ele vai entrar nesse labirinto de contas e vai tentar todas ao mesmo tempo. Quais são as possibilidades? As possibilidades são 3 milhões vamos chutar, são 30 milhões de hashes, né, de senhas, digamos assim, para você colocar num bloco. Cara, ele vai tentar as 30 milhões no mesmo milissegundo. E vai quebrar um bloco. Então, por que a turma tem bastante medo da mineração, da computação quântica do Bitcoin? São 2 medos, tá? Um dos medos qual que é? Cara, se eu levo um bloco, eu levo a cada 10 minutos pra achar, e você tá falando que tem milhões de computadores, mais de 5 milhões de computadores no mundo tentando achar a cada 10 minutos em média, cara, você tá falando que um único computador vai quebrar isso em milissegundos? Então, é óbvio que nós vamos ter 50 blocos em 10 segundos. Nós vamos ter 1000 blocos num dia. Ou seja, a mineração do Bitcoin, se acharem como a computação quântica e aplicarem para o Bitcoin, tá? Eu tô falando tudo em termos muito leigos e hipotéticos, tá, turma? Mas se um cara pegar um computador quântico hoje e falar assim, cara, eu tenho energia full, eu tenho essa computação quântica full e eu quero foder o Bitcoin. Eu vou apertar um botão e vou minerar todos os blocos daqui para pro último halving em 2140 em minutos. Ou seja, toda a recompensa do Bitcoin ela vai pro caralho, tá? O que isso muda pro Bitcoin? O que vai mudar é que um cara vai ter todos os Bitcoins somados daqui pra frente. Mas nós vamos ter as validações dos blocos funcionando o tempo inteiro. Qual que é o grande medo da galera? É que essa computação quântica comece a querer quebrar, não só seja utilizada para bloco, tá? Não só seja utilizada para bloco. Mas aí sobe a dificuldade da mineração, correto? Correto. O problema é que a dificuldade da mineração, ela acontece a cada, se eu não me engano, 14 dias, né? São 2048 blocos, turma, me lembra aí. Não lembro agora exatamente, acho que são sempre me fala isso, mas acho que são 2048 blocos, né? 2040 blocos, 2100 blocos. Acontece em 2100 blocos. Então, a cada 2100 blocos, a dificuldade da mineração, ela aumenta ou diminui de acordo com a 2016 blocos, né? Então, a cada 2016 blocos, o que dá mais ou menos 14 dias, 2 semanas, existe o ajuste da dificuldade. Qual que é o problema do ajuste da dificuldade? É que você tem 2016 blocos para fazer isso. Então, assim, acabou de mudar a dificuldade. Acabou. Se eu pegar um computador quântico, eu vou minerar 2016 blocos assim, ó, em segundos. E aí ele vai ajustar a dificuldade lá para cima. Como eu tenho um computador quântico, eu boto mais um computador quântico, eu vou minerar de novo. Ou seja, eu vou conseguir pegar 2016 blocos assim, ó, muito rápido. Muito, muito rápido. E aí, qual que é o medo da turma? É a quebra da criptografia para pegar as carteiras, principalmente as mais antigas, né? Então, veja, uma coisa é eu querer minerar bloco mais rápido. Beleza, show de bola. Eu tô afetando a rede? Tô, no sentido de mineração, né? De novas moedas. Qual que é o grande problema aqui? O grande problema é eu querer pegar as carteiras, principalmente as mais antigas, e quebrar a criptografia dela, buscando o Bitcoin que tá dentro delas. Mas, conversando com o Edilson Osório, que sabe muito mais do que eu sobre o assunto, né? No podcast lá no Luan da Bolsa, que fizemos em novembro, dezembro do ano passado, lá em São Paulo,
Edilson Osório, um dos maiores especialistas de blockchain do mundo, né? Ele falou, cara, isso é uma preocupação que a gente não tem, né? A gente, como comunidade Bitcoiner, a gente não tem essa preocupação. Por quê? Porque quando a gente vê isso, a gente pode aumentar a criptografia das carteiras, né? Na verdade, a criptografia do Bitcoin. Você pode salgar essa criptografia, você pode deixar ela cada vez mais forte. Não que seja impossível o computador quântico quebrar, mas de acordo com a tecnologia ela vai subindo, né? O ataque desse suposto computador quântico, ele vai subindo, as defesas também vão subindo. Porque o processamento, ele pode ser usado pro mal, mas ele também pode ser usado pro bem, né? Porque a turma tem medo só pro mal. Não, ele vai invadir todas as senhas de banco. Vai, cara, mas a gente também vai ter processamento para se defender disso. Concorda? É como se a gente estivesse falando assim, olha, nós temos uma metralhadora, uma metranca, e essa metranca só vai ser usada por cara ruim. Não, peraí. Você tem o exército também, que pode usar uma metranca também. Então, metranca no ataque, metranca na defesa, né? Chumbo trocado não dói, a gente se equipara, a gente se anula. Concorda? Agora, eu ficaria muito assustado se você falasse assim, não, a partir de agora o exército, ele tá trocando as metrancas por flores, né? Aí eu ia ficar preocupado, porque aí o bandido vai ter metranca e o exército e a polícia não. Aí eu ficaria preocupado. Mas se o bandido tem a metranca, a polícia também tem a metranca, porra, tá tudo certo. Na minha visão, tá tudo certo. Né? E aí é aquela coisa, né? Muita gente tem medo da computação quântica pro Bitcoin. E a gente sabe que a criptografia, ela pode ser salgada. Você pode aumentar a criptografia do Bitcoin. Já temos hoje criptografias avançadíssimas que dificilmente seriam quebrados tão facilmente assim numa computação quântica, tá? Mesmo que isso aconteça, beleza. Cara, por que o Bitcoin vai ser o alvo e não tudo vai ser um alvo? Porque imagina se eu tenho energia suficiente, computador quântico suficiente, tempo suficiente. Cara, eu ia atacar o Bitcoin? Pode ser que eu ataque. Mas você pode ter certeza que eu ia atrás de banco. Você pode ter certeza que eu ia atrás de informações sensíveis de governo. Né? Eu digo, um cara mal, né? Eu quero causar o caos. Né? Botou o computador quântico na mão do moleque de 12 anos querendo foder o mundo. Né? Cara, ele vai quebrar o Bitcoin? Pode ser que sim, mas tem muitas coisas mais importantes que o cara pode fazer pra foder uma humanidade ou ganhar até mais dinheiro. Se o objetivo for financeiro, cara, se eu entrar num banco, eu roubo tudo que tem. Se eu entrar no Banco Central, eu imprimo todo o dinheiro que eu quiser. Jogo tudo pra minha carteira. Se eu quiser informações militares, eu quebro qualquer computador aí, qualquer sistema defensivo aí de qualquer país. Então você entende que o problema da computação quântica, ele é um problema barra solução, né? Ou melhor, ele é uma evolução quando... Só que assim, tá muito distante, tá, turma? Tá muito distante. O pessoal fala que nos próximos 15, 20 anos nós não vamos ter computador quântico. É uma ideia que tá sendo digerida e tá sendo trabalhada, mas é o que demora, né? Imagina as bolsas. Imagina as bolsas do mundo inteiro, os bancos, Banco Central. Imagina só imagina só o sistema de CPF, de RG, só falando aqui no Brasil. Como é que não vai pro caralho? Imagina um cara querendo dumpar o CPF e RG de todo mundo. Invadir informação do Sistema Único de Saúde. Da urna eletrônica. Então, assim, você entende que o Bitcoin é um problema? Porque nós estamos na rede de Bitcoin, né? Mas ele nem de longe é o maior problema do mundo, caso a gente tenha a computação quântica sendo usado por um grupo terrorista, pipipi, popopó. Tá?